Ei, você, crente solteiro que já tá cansado de passar o dia dos namorados sozinho, ultimamente só tá orando pra Deus falando: Senhor, meu Deus, por favor, me dá uma namorada. Esse vídeo é pra você. Tá falando comigo? É, você mesmo. Tá falando comigo? Você mesmo que já orou pra Deus falando: Senhor, meu Deus, foda a sua vontade, que ela sente do meu lado no culto hoje, que ela fale comigo. É, irmão, nenhuma experiência é única, já me ocorreu também. Eu trago pra você o Manual do Crente Solteiro. E com ele você vai saber o que Deus espera de você pra você fazer nesse seu momento de solteirice. Pra quem sabe, no próximo dia dos namorados você não passa com a sua varoa, com o seu varão do seu lado, não é mesmo? Ou não, porque dependendo, talvez não seja essa vontade de Deus pra você nesse momento. E no vídeo de hoje você vai ver basicamente 4 coisas muito importantes. A primeira delas é: não tenha medo de ficar solteiro. E depois você vai entrar numa introspecção e entender por que você quer namorar, e vamos partir em seguinte: como você deve orar pela pessoa que você vai namorar futuramente, e finalizando, o que você deve fazer enquanto tá solteiro, que basicamente pra mim é uma das coisas mais importantes desse vídeo, então você tem que assistir. Mas antes, quem sou eu? Eu sou o Lucas, e você tá no projeto 3 ou Mais, onde a gente traz conversas sobre temas que envolvem a vida dos jovens cristãos com uma forma mais fácil da gente entender, né? E basicamente sou eu e meu amigo Lucas, que tá só em foto aqui, porque hoje não é o vídeo dele, essa semana é o vídeo meu, e ele também tá solteiro, né? O projeto é tocado por 2 homens fortes em fé, que não desistiram em oração e estão persistindo até hoje, mas é manual do crente solteiro. Se fosse manual pra crente namorando, aí eu seria obrigado a estar namorando pra poder ajudar. Mas como não sou, esse vídeo vai servir muito bem pra você, pois eu estou persistindo em oração há 23 anos. É muito tempo. Então bora começar pra não enrolar mais? Não tenha medo de ficar solteiro, porque estatisticamente falando é muito mais provável você constituir família do que você não ter nenhum relacionamento sua vida inteira. Mas vamos ser sinceros que esse bagulho de esperar não é muito com a gente não. A nossa geração não gosta de esperar. A gente tem medo do silêncio e da solidão, então nem se fala. A gente começa a rolar o feed, é isso, um monte de casalzinho feliz, até na igreja tá dando testemunho de casamento, eu já não tô aguentando mais. Eu olho e falo: amém, Senhor, amém. Eu confio no Senhor que um dia a minha hora vai chegar, se Deus quiser. Mas isso é uma coisa que abala a gente, então eu te entendo. Mas Paulo diz pra nós em 1 Coríntios 1:7, uma perspectiva totalmente contrária à nossa ansiedade natural de querer alguém. Ele diz: quisera que todos os homens fossem como eu sou. Paulo era solteiro, ou seja, você não está deixado no canto solitário, você está sendo um imitador de Paulo. Mas brincadeiras à parte, Paulo não apresenta a vida de solteiro como apenas um tempo de espera, mas sim um estado de vida que permite uma maior dedicação para as coisas de Deus. Porque você tá solteiro é uma coisa digna, honrosa e muitas vezes altamente frutífera pro reino de Deus. E outra coisa, tá? Seu medo não devia ser ficar solteiro, seu medo devia ser namorar e casar errado. Falando em namoro longe de Deus, filhão, namoro evangelístico não existe, tá? Esse bagulho de você querer namorar com uma pessoa que não conhece Jesus e falar: Senhor, eu vou converter esse alguém. É falado na Bíblia, o nome disso é julgo desigual e vai dar errado. Então isso aqui não existe, porque o seu namoro não é campo missionário. Nunca vi Jesus mandando nenhum dos seus discípulos com a missão de namorar com uma pessoa de outro povo pra converter ela. Isso não faz o menor sentido. A única coisa evangelista que você tem que ter é falar de Jesus pras pessoas, ou toma vergonha dessa cara. Vai buscar a pessoa certa dentro da igreja, você não vai encontrar na balada e na festa não. Se relacionar com uma pessoa errada pode atrasar, desviar e até mesmo destruir o propósito de Deus pra sua vida. Não vale a pena você largar a paz de estar solteiro pela dor de um relacionamento longe de Deus. Então, resumindo, não tenha medo de ficar solteiro, isso é uma fase. Sobretudo, é um momento que você deve dedicar sua vida principalmente ao Senhor, aproveitando que você tem tempo para essas coisas. Não busque um relacionamento com pessoas erradas. Seu relacionamento tem que ser firmado em Cristo. Ele tem que ser o propósito dos dois em conjunto. Senão você vai só se machucar e machucar outra pessoa. Você tem que lembrar que Deus não erra o timing. Tem tempo certo para todas as coisas embaixo do céu. E se você quiser forçar alguma coisa no tempo errado, mano, só vai dar ruim. Então vamos pro próximo passo, que é: por que você quer namorar? Mano, é sério, tirando a carência de lado, me responde, por que você quer namorar? Parece meio óbvio, mas é bem capaz de você nunca ter se feito essa pergunta. Se a resposta foi: porque eu tô carente, por causa da pressão social, eu vejo as pessoas da minha volta namorando, eu quero namorar também. Medo de ficar pra trás e ser o único solteiro. E o pior de todos, querer preencher um vazio que existe dentro de você através de outra pessoa, você não tá pronto pra namorar. Porque esses motivos não sustentam um relacionamento a longo prazo. Muito menos um relacionamento que tem como objetivo central glorificar a Deus. Que, como cristãos, esse deve ser o objetivo central da nossa vida, né? Antes de você começar a namorar, você precisa de uma coisa muito importante, chamada de autoconhecimento emocional. E tem base bíblica, tá? Bora lá pra Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ou seja, meu irmão, nosso coração é especialista em dar motivos bonitos pra decisões péssimas. Às vezes você acha que tá procurando um amor puro, mas na verdade só tá querendo fugir da sua solidão interior ou querendo só responder aos seus hormônios, né? Bora pra outra referência bíblica. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, um coração governado por carência vai buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode suprir. E isso transforma o seu namoro em uma idolatria emocional e pode passar a ser um Deus substituto na sua vida. A gente vive numa época de amores descartáveis. E o sociólogo
que eu não vou me atrever a tentar falar o nome dele, mas vocês estão vendo aí, descreve essas coisas como um amor líquido, relacionamentos frágeis, descartáveis, apenas buscando utilidade no outro. E vamos ser verdadeiros, esse tipo de mentalidade tem se filtrado nas igrejas. Namoros que se iniciam rápidos e da mesma forma que se iniciaram, terminam. Casais que se formam por química, mas não duram porque não tem uma aliança espiritual. Uma geração cheia de ficante, como se estivesse fazendo um test drive. Se não gostou, passa pro próximo. São relacionamentos líquidos que não resistem ao tempo, ao fogo de Deus e muito menos ao propósito. Caraca, do nada eu fiquei profundo, irmão. Mas ó, só pra não ficar na minha citação, trouxe pra você frases de homens de Deus falando sobre relacionamento. Começando por Billy Graham, um dos maiores avivalistas que já existiu. Uma das maiores decisões da vida de um homem é com quem ele vai se casar. Mas antes disso, decida se o seu coração pertence de fato a Cristo. Agora vamos para Elizabeth Elliot. A entrega totalmente a Deus é o único caminho para um relacionamento dar verdadeiramente certo. Finalizando com a pedrada do Paul Wesker. Olha só, você não precisa de uma namorada. Você precisa de mais de Deus. O namoro pode esperar. A sua alma não. Faça pra você mesmo as perguntas certas. Por que eu quero namorar? Estou tentando tapar um buraco emocional com um relacionamento? Eu tô pronto pra assumir uma responsabilidade espiritual e emocional por outra pessoa? E uma muito boa, no lugar de outra pessoa, eu me namoraria? Porque nem todo desejo de namorar vem de maturidade, às vezes vem só dos seus hormônios e da sua carência. Namoro também não é rota de fuga pra sua solidão, cura do seu tédio ou uma muleta emocional. E se a motivação do seu futuro relacionamento está errada, ele tem tudo pra dar errado. E o resultado vai ser sofrimento. Mas antes da gente ir pro próximo passo, cara, se você tá assistindo até agora, dá o like aí no canal, ajuda a gente. A gente tá no começo do projeto aqui, toda ajuda é bem-vinda. Sua inscrição faz total diferença pra nós. Se você comentar aí, eu vou responder. Isso dá força pra gente continuar. Então bora pro próximo passo, que é entender como você deve orar pela pessoa certa. Porque você é um cristão, né? Então você tem que fazer as coisas com base no altar. Primeiro, orando. Você quer um relacionamento segundo o coração de Deus e esqueceu do mais importante, que é falar com ele. Mas por que é tão importante assim você orar pela pessoa que você vai namorar? Bom, deixa eu dizer uma coisa pra você. Namoro, biblicamente, não existe, né? O que existe é casamento. Então você ora pela pessoa que você deseja casar. Então pra isso, basicamente, ora com base com o que tá escrito na Bíblia, né? Isso aqui é o manual do ser humano. Então tudo que você precisa tá aqui, incluindo como você deve orar pelo seu futuro namorado ou namorada. Começando pelos homens, a nossa referência tá lá em Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregue por ela. Ou seja, ore para que você possa exercer o papel de liderança espiritual no seu relacionamento. A segunda referência tá lá em Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, ore por uma mulher que ame a Deus, que tema a Deus, que respeite a Deus. Esse deve ser seu foco, porque a beleza se passa, cara. Mas as coisas de Deus duram pra sempre. Rostinho bonito uma hora vai acabar, mas o amor por Cristo, ele vai continuar. Pra você, mulher, ore por um homem que seja verdadeiramente servo de Deus, não apenas um cara religioso. Ore por alguém que lidere a sua casa por amor, e não apenas que mande pela posição que ele tem. Outro ponto importante, não ore com ansiedade. Tem vezes que a gente tenta convencer a Deus de mandar logo alguém pra nossa vida, porque a gente não tá aguentando mais esperar. Meu irmão, Deus pode dar 3 respostas pra você. Sim, que é uma coisa que você ficaria muito feliz. Não, que é uma resposta também. Você tem que aceitar e entender os nãos de Deus e espere, que às vezes não tá no tempo certo de acontecer. Em Eclesiastes 3:1 fala pra nós que tudo tem tempo determinado embaixo do céu. Porque a vontade de Deus não se resume também a apenas a pessoa certa, mas também no tempo certo. E mais importante de tudo, ore para que o seu relacionamento seja um reflexo da aliança de Cristo com a igreja, e não apenas uma parceria emocional. De novo, para não ficar só nas minhas palavras, Leonard Ravenhill disse uma vez que a coisa mais importante depois de ser salvo é com quem você se casa. E para finalizar essa parte, Ravi Zacarias lançou a pedrada: casamento não é encontrar a pessoa certa, é você ser a pessoa certa. E isso começa no secreto com Deus. Eita glória, isso aí foi muito forte. Então, primeiro ore para você ter uma transformação pessoal, e sempre orando com uma base bíblica, não baseado apenas nas suas emoções. Sempre orando com paciência, com entrega, não com ansiedade, porque o tempo de Deus é perfeito. E o mais importante, ore para que o seu futuro relacionamento glorifique a Deus. E bora pro que, na minha opinião, é a parte mais importante. O que eu devo fazer enquanto eu não namoro? E de novo a gente volta pro nosso mano Paulo. Ele diz pra gente lá em 1 Coríntios 7:32: o solteiro cuida das coisas do Senhor e de como agradar o seu Senhor. Cara, você tá solteiro é um tempo perfeito pra fazer as coisas de Deus. O solteiro tem liberdade, disposição, tempo que muitas vezes alguém namorando, alguém casado não tem. Ou seja, isso também é uma vocação de Deus. É a coisa para a qual Deus tá te chamando no momento. Você tem que aproveitar esse tempo. Não apenas ficar correndo atrás de alguém. Você tem que aproveitar esse tempo para se relacionar com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar, servir na sua igreja local e fortalecer a sua identidade em Cristo. Esse momento que a gente está sozinho é chamado de celibato. E você provavelmente está nesse estado temporariamente. Tem aqueles que são chamados para viver realmente uma vida de celibato, mas não é o assunto do vídeo, então não vou entrar muito nisso. E Paulo é um ótimo exemplo disso. Ele era um cara solteiro, celibato, e ele usava todo o seu tempo para fazer as coisas de Deus. Ele usava o seu tempo para fazer as coisas do alto. É a mesma coisa que a gente deve fazer estando solteiro agora. Uma dica:
fortaleça sua mente contra essa cultura atual. Ela vende muito pra gente essa ideia de que se a gente tiver alguém, a gente vai estar feliz. Que cria aquela coisa que eu falei antes de relacionamentos líquidos, sem profundidade nenhuma e sem propósito algum. Você deve aproveitar esse momento que você tá solteiro pra trabalhar na sua cura interior, pra você não ser uma pessoa ferida quando você for se relacionar com alguém. E entender que você tá sozinho, mas você não tem que estar parado não. Você tem que estar construindo. Você deve firmar sua identidade, saber quem você é de verdade, sem depender de outra pessoa. Você deve servir, estudar, crescer nas coisas de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você não sabe o que fazer enquanto não namora, então você não tá pronto pra namorar. Então se lembre, sua vida não começa no seu namoro. Ela começa na cruz. E o seu valor não se encontra no seu status de relacionamento, mas sim na identidade que você tem em Cristo. E quando Deus quiser que uma pessoa caminhe ao seu lado, não vai ser um fardo, não vai ser uma dor, vai ser um presente. Mas o vídeo de hoje é isso, mas se você quer aprender como vencer o seu pecado, é só você ver esse vídeo aqui. E se você tá pensando em fazer uma tatuagem, eu recomendo muito que você veja esse vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e tamo junto.